Olá, você está ouvindo Espiadinha ao podcast TC30 Câmeras do Brasil tá vendo? Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar a grande conquista. A gente tem 3 pessoas que correm o risco de ir para a zona de risco oficialmente, de ir para a votação, que vão passar por uma prova. E também temos enquete também no Spotify. Dê o seu voto, quem que você quer salvar, quem que você acha deve ganhar a prova. Vamos comentar tudo que aconteceu até chegar esse momento da prova. O primeiro ponto que teve foi a escolha das donas da mansão de A Grande Conquista. Foi o seguinte, era um belo pinball, que o pessoal tirava umas plaquinhas primeiro, e essas plaquinhas tinham algum número que poderia multiplicar com o número que eles tiravam no pinball. E daí foi saindo os números, enfim. Quem ficou no pódio foi a Ana Paula Almeida e a Natália. E daí depois o pessoal que perdeu a prova, teve que votar em quem que eles queriam que fosse a dona da casa, e quem recebeu mais votos foi a Natália. Com isso, Natália se tornou a dona da casa e teve que escolher outra pessoa também para ser a dona também, e chamou a Sandra. Você gostou que a Natália ganhou essa prova? Eu gostei que ela ganhou, mas né, a gente já sabe que as consequências dessa prova não são muito boas, tanto que ela está na zona de perigo por causa disso, né? Então, mas Sim, assim, é sempre bom, né, ganhar uma prova, né? A pessoa fica com aquela adrenalina, sem contar que ela tem umas tarefas também, fica em evidência, ela acabou escolhendo também pessoas tem um quarto, né? Aí escolhe uma pessoa para ser dona junto com ela, escolheu lá a Sandra, e tem essas regalias, né? Um quarto só para elas, pessoas que frequentam um quarto que eles escolhem, ganha também um e dinheirinho também lá também. ganha 10 mil, né? E Isso. distribui as tarefas também, né? Então, assim, É, tem uma responsabilidade, tem uma evidência que é bom no jogo, porque as pessoas querem aparecer, as pessoas não querem ficar escondidas, né? E quando sim, você recebe uma tarefa dessa, você ganha uma dinâmica dessa, um jogo desse, você fica em evidência, né? E a Natália, a sim. gente sabia que ela também não ela entrou para aparecer, ela não entrou para ficar de coadjuvante, né? A gente sabe. É, Ela quer ser protagonista. Eu acho bom porque eu acredito que o público, ela não esteja correndo risco de sair. Eu acredito porque é sim, uma pessoa que dá conteúdo, né? E foi bem votada, inclusive, para permanecer no game, né? Então, eu sim. achei legal ela ganhar assim. Tem o É, ônus e o bônus, mas isso aí, infelizmente, o reality é assim. Você tem um lado que pode ser muito bom para você e sempre vai ter o lado ruim. Não tem um reality que seja só lado bom. Não tem, né? é. Então, Eu, que eu, seja para você já enfrentar logo. sim, eu gostei que a Natália ganhou a prova, a dinâmica. Só que, só que esse tal líder aí de A Grande Conquista, fazendeiro, dono da mansão, cara, é muito prejudicial do que benéfico. Então, tem mais coisas ruins do que coisas boas ganhar essa prova. Mas a Natália, eu gostei que ela ganhou. Ela ou a Ana Paula, eu acho que ia se dar bem. Eu curti. Depois teve que escolher a Sandra, né, pra ajudar Isso. ela também como dona da casa. Gostei também. A Sandra, que tava um pouquinho apagadinha, mas sendo dona, aparece, né, tem evidência. Então. Então, eu acho que foi interessante, foi. Para as E, duas, né? Que as duas são nomes fortes, né? sim. Aí depois a gente teve um joguinho da Discord que foi um joguinho da Discord bem morno, foi. O joguinho da Discord era o seguinte: o pessoal se dividiu em grupos e esses grupos aí tinham que votar entre eles quem que ia sair do grupo. E daí depois esses excluídos do grupo iam pegar umas consequências lá e essas consequências poderiam tirar o dinheiro de algum grupo. Primeiro, todos os grupos iam receber 10 mil, e daí as consequências foi tirando o dinheiro de cada grupo. É,
também teve troca também de grupo também, você sair ó, e outra pessoa sair, você entrar de novo no jogo. Teve isso. Teve também uma consequência também, que era uma consequência que o público ia escolher também, qual que seria a consequência que o grupo ia sofrer. Mas foi um jogo da Discord bem morno, foi. Não teve nada de grande. O que teve de grande foi uma briga depois de Eric com a Julia, que daí começaram a se debater um ao outro, que o Eric falou assim, quem é essa menina que eu nunca vi na vida? E daí depois ele falou, se você quiser lacrar no ao vivo, lacre no ao vivo, porque eu sei lacrar o dia inteiro. Você não me intimida, meu querido. Você me respeita. Você não respeita as pessoas. Isso daí é a Júlia respondendo. E daí ainda o Eric chama ela de Chiquinha do Chaves. Olha, o que você achou do jogo da Discord e essa treta? Olha, o jogo da discórdia, eu achei um jogo interessante pelo seguinte, porque, em primeiro lugar, eles tiveram que se comprometer. Então, isso daí ficou bem claro. Logo no começo, separar por grupos. E já tiveram que rapidinho lá se separar e acabou ficando gente perdida lá, não deu para ficar o grupinho, né, as panelinhas. Então já foi muito rápido, era grupo amarelo, vermelho, azul. Então, assim, eles tiveram que se separar rapidinho, aí já ficou esse negócio um perdido no meio de uma panelinha lá. Aí depois eles tiveram que se comprometer de novo, porque tinha que escolher uma pessoa para ficar, como fala, para sair para Berlinda lá, né? Tinha que Isso. ser escolhido. Aí todo mundo, cada um falava, não era para ficar falando baixinho nada. Ela pediu o voto de cada um. Aí depois, e agora? Um grupo por grupo. E agora, quem que vocês vão tirar? Aí ainda tinha que se comprometer para escolher a pessoa. Então, poderia dar um atrito ali, né? Então, eu votei nele, então eu quero que ele saia. Mas eles se entenderam ali. Só que a pessoa que ficou excluída, ela já começou a pegar um ranço ali de quem excluiu, né? Porque, por exemplo, isso daí é mais ou menos um descarte. Por exemplo, em quem que eu voto primeiro daqui da nossa panelinha? Nele. Então, foi uma coisa muito interessante de ver. Depois disso, a pessoa estão os quatro excluídos, né? Isso. Que acontece? E logo ali para escolher, eles também tiveram que dar as razões. Ela fala, você escolhe quem e por quê? Então eles tiveram que se comprometer falando o motivo que estava escolhendo a pessoa. É. Então eu achei interessante isso. Conclusão, valia dinheiro, também é interessante, porque todo mundo quer ganhar e ninguém quer ter punição ali para perder o dinheiro. Depois ainda tinha essa consequência na votação, né? Que ela falou, vai ter uma consequência para montar a zona de risco, né? É. Então, então achei legal que aí o público entra votando, né? Que é como se eu achei que parecia com o poder do Lampião lá, poder um e poder 2, aí o público vota. Sim. Então, mais uma jogada do Carelli que ele está misturando tudo, né? E como a própria Mariana falou outro dia, ela falou: esse jogo aqui é para ficar, mas também pode ser para eliminar. Não Sim. significa que todas as votações vão ser para ficar, né? Então, É. assim, tá tudo mesclado, não tem regra, o público é pego de surpresa, então o público não sabe o que vai votar, se ele vai votar numa dinâmica, se ele vai ter um poder desse daí do Lampião, se ele vai votar para a zona de risco, para tirar alguém ou para deixar alguém. Então é É, loucura, né? é como, Loucura. é como, é como você já tinha falado já no último episódio, já que isso daqui é um livro aberto de Senhor Carelli. Ele É. faz e ele manda, desmanda, ele faz o que ele quiser. É uma obra aberta. Uma obra aberta, né? Isso. E também, assim, da treta, a discórdia gerou a treta da Júlia com Eric, porque foi na discórdia que ela deu os motivos que ela escolheu, né? Ela, Isso. ela- Ela quando escolheu, ela. ela escolheu o Eric porque ela disse o seguinte, ela disse que o Eric é o baba-ovo do Thiago Servo. Então, isso daí já gerou uma treta posterior, né? Eles brigaram, o Eric, na verdade, eu acho que o Eric, ele tá querendo lacrar e causar de qualquer jeito, a qualquer custo. Ele vem fazendo isso desde quando ele estava na vila,
vem fazendo isso em todos ao vivo, e que você percebe que ele fica debochando da pessoa que está falando. Então, assim, ele quer ir para um lado cômico, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque tem um limite que ultrapassa, né? E quando ultrapassa, aí vem o ranço, né? E o Sim, ranço, ninguém sabe quando que ele vai ser votado para tirar ele, pode sair numa dessa, né? é. E olha, eu concordo que eu acho que o Eric, ele às vezes também passa do ponto, também passa do limite. É, só que eu acho que ele tem uma síndrome, a síndrome de Regina George, que é a menina malvada, é aquela lá que se acha. É, então eu acho que ele acha que ele tá num grande filme de Hollywood, de sessão da tarde, que tem aquela patricinha mimada, aquela patricinha chatinha, e daí puxa para um lado de antiprotagonismo. Então eu acho que ele Sim. tá sendo isso. E eu Eu acho acho. que é aí que está o erro dele, né? Porque ele está num local ali que é, é realidade, né? Então ele vai bater de frente com muita gente e nem sempre ele vai ter razão, né? Isso não é bom para ele. Mas a gente nunca sabe o que que o público vai, né? Quem que o público vai escolher? Se o público vai deixar o treteiro, né? O que está causando, independente Sim, do se está pesado ou não. Então vamos tá no começo, mas eu acho que assim, o Eric, quem veio da Vila teve a oportunidade de já mostrar o próprio game, né, o próprio jogo, que o pessoal da mansão não teve essa chance. Então, o pessoal da mansão ficou passando aqueles videozinhos lá montados, preparados, editados, né? E sim, e a mansão, a vila foi na raça, né? Então a vila já vem com essa adrenalina e já vem com essa carga também, que o público, que nem a gente fala, tudo tem um lado bom e um lado ruim. As pessoas ficaram em evidências na vila, é, evidência. E as pessoas foram votadas por causa disso também. E o Eric sim, entrou por isso, ele entrou por ele ser essa pessoa irreverente ali, que pesa a mão, que quer lacrar, que quer causar, que se não tiver uma treta ele arranja, né? sim, Ele arma a treta. Então o público trouxe ele com essa narrativa, né? E é, eu, e eu acho que vai manter até onde der, né? Eu acredito. sim. E depois teve uma festa também. Essa festa não teve nada para comentar, só teve a festa só. Vamos pro ao vivo de hoje, que foi a formação da zona de risco. Que começou o seguinte: a Sandra e a Natália indicaram Bruno Tálamo. E daí a Sandra começou falando o seguinte: chegamos a um acordo, eu por mais motivos da dinâmica que aconteceu. E daí a Natália fala: a gente escolheu o Bruno Tálamo, ele tem perguntas muito específicas, um pouco maldosas. Eu posso observar, é uma pessoa que nunca me passou muita verdade no olhar. E daí depois o Bruno Tálamo bateu boca com a Natália. Tanto é que falou o seguinte: aqui na casa, nós 3 primeiros dias, a gente teve um contato muito bom. Eu até pensei que estava errada quando comecei a observar essas perguntas maldosas na dinâmica. Ficou muito claro para mim que eu realmente não estava errado. Isso daí é a Natália explicando. E daí Certo. depois ela falou: me pareceu contraditório. Ele falou que não tinha afinidade comigo, sendo que nos primeiros 3 dias ele passava quase metade do dia conversando comigo. E daí teve aquela treta daí que o Bruno Tálamo puxou assim: ah, não, eu sou muito homem, e daí não tinha nada a ver com o assunto, e ficou por isso. Você gostou que o Bruno Tálamo foi indicado pelas donas? Olha, eu achei que ele seria indicado. O Bruno Tálamo, ele está muito parecido com ele na Fazenda, né? Eu acho que ele está querendo aparecer também. Ele, né, foi escolhido pelo, pelo público também para entrar. Então, eu acho que ele já achou que dessa vez vai ser muito diferente, mas eu acho que ele está muito seguro, que isso daí atrapalha um pouco, né? Ele está com uma segurança assim.
ele veio com essa segurança, como se ele estivesse ensinando o que deve ser feito, o que não deve, sabe? E ele tá metendo os pés pelas mãos, eu tô achando, viu? Vamos comentar o depois que foi o seguinte. Como consequência, o castigo lá do jogo da discórdia, Thiago Servo, Fabi Monarca, Eric e Ana Paula perderam o direito de votar nessa votação das donas. Então, Sandra e Natália poderiam ser escolhidas para estar na zona de risco. E daí teve a votação, com 9 votos, a Natália foi a segunda jogadora confirmada na zona de risco. O que você achou do pessoal escolher a Natália em vez da Sandra? Ali eles foram mais por a proximidade, afinidade, quem se deu bem com quem. Então, assim, eles estavam muito divididos, porque a Natália e a Sandra, elas têm uma amizade, tanto que uma escolheu a outra. A Natália escolheu a Sandra para ficar junto, né, como dona da casa. E quem gosta de uma geralmente gosta da outra. Então, muita gente votou ali falando, não tem outra alternativa, vou votar na Nath, né? E, e pessoas que também, quem deixou de votar também estava dividido. Então, assim, a gente sabia que várias pessoas já tinham se manifestado que é, não tinham como votar na Sandra, né? É, Então, foi um negócio mais ou menos que ela já sabia o que ia acontecer, né? sim, Porque eles estavam falando antes da votação, né? E a gente tem que lembrar também, assim, que as donas, elas votaram em conjunto no Tálamo, né? A Sandra e a Natália se juntaram em isso. consenso e escolheram o Bruno Tálamo para ir para a zona de risco, para indicar. E, e a Natália, ela já sabia que ela ia ser indicada, É, né? Então, as pessoas ficaram muito à vontade para votar nela, na verdade, sim. né? E também, e também lembrei de uma coisa também sobre essa votação, que essa votação deu ruim, deu. Porque a ideia era ser um confessionário, só É. que daí chegou a hora lá do confessionário, lá do primeiro voto, que era o Alexandre Suíta, ele entrou lá no confessionário lá para votar, não tava saindo o áudio da Mariana lá no confessionário, e daí o Alexandre ele ficou lá no confessionário lá esperando, a Mariana ficou conversando com o pessoal na sala, foi pro comercial, não conseguiu arrumar e o pessoal foi votar no closet. É. Então, foi muito ruim. Foi. Foi uma alternativa, porque tá no ao vivo, você tem que se virar, né? Para fazer o programa, porque o tempo está correndo. E ela aproveitou, como não tinha áudio, ela aproveitou e foi perguntar para os 4 que não foram, ficaram de fora dessa votação, o que que eles acharam, um por um. Enquanto isso, ela ganhava tempo, né, para resolver o problema lá técnico. E no Sim. final das contas, chamou o comercial e não resolveu o problema técnico, né? Então, assim. Quer dizer, tudo tem o plano B, né? Plano É, B seria ou eles votariam aberto, ou então eles iriam para uma das dependências lá para votar, né? E foi o que sim. aconteceu. Mas foi um vexame, foi isso. Não, e o interessante é assim, pela primeira vez o confessionário na Fazenda, né? Então, Que nem na Fazenda, um reality da do Record. Carelli, da Record. Aí você viu aquele cenário que foi um impacto, né? Só que aí Sim, o impacto não deu muito certo porque teve que te sair rapidinho de cena, né? sim. Então, eu ri demais, eu ri. Eu ri porque o Alexandre fica lá esperando lá e o pessoal não conseguia arrumar. Cara, é um reality show, É, é um baita evento, é. Então, é. e a Record não se presta nem ao trabalho de arrumar o negócio, Mas quer dizer, de vamos tentar. ter que lembrar que tudo pode acontecer, né? Sim, mas tipo assim, testar o áudio antes. Isso daí que eu tava É. querendo falar. Tipo, testar o áudio durante o dia, coloca o pessoal lá do lado de fora, lá da casa, lá e testa o áudio, Não, tenta arrumar. pelo jeito, não foi nada muito simples, porque senão eles teriam É, resolvido rapidinho, né? sim. Então com esses votos, Natália foi para a zona de Rio. Eu, particularmente, já esperava já que Natália já ia já. Mas eu tava com uma esperancinha da Sandra aí. Eu tava com uma esperança da Ah, Sandra aí, não, mas não não tinha tinha. como. Não tinha como. Isso aí já estava desenhado, a Natália já Sim, sabia que ela ia. Ela até deu uma choradinha na semana, esses dias para trás, sabendo que ela ela, ia.
Ela até falou até que tava esperando 12 votos, mas recebeu só 9 só. É porque, né, quatro ficaram sem votar, né? Então, no meio desses quatro, com Dois. certeza ela ia receber voto. Sim. E depois a gente teve o voto da casa, que seguindo a dinâmica, todos os participantes votam na sala. Dessa vez apenas a Sandra estava imune. Então, por ser a dona da mansão que escapou da votação anterior, e a casa votava entre si. Agora o grupo lá que não votou nas donas agora poderia votar. Só a Natália, só que não podia, porque ela já deu já aquele voto supremo já de dona da casa já. E a votação foi o seguinte: foi. Fabi Monarca votou na Gisele, Ricardo votou no Thiago Servo, Eric votou no Murilo, Ana Paula votou no Thiago Dionísio, Bruno Tálamo votou na Gisele, Gabriel Rosa votou na Gisele, Gisele votou na Fabi Monarca, Medrado votou no Thiago Servo, Alexandre votou no Ricardo, Bruno Camargo votou no Thiago Servo, Júlia votou no Thiago Servo votou no Murilo, que teve treta, mas a gente já chega já nisso já. Stephanie votou em Gisele, Daniel votou em Eric, Janiele votou em Eric, Victoria votou em Thiago Servo, Thiago Dionísio votou em Eric, Murilo votou em Thiago Servo. Com isso, com 6 votos, o Thiago Servo foi indicado pela casa. E antes a gente falar o que a gente acha do Thiago Servo ter sido indicado pela casa, vamos falar das tretas que teve nesses momentos aí da votação. Que uma das tretas foi uma treta impactante, foi o Eric, quando foi votar, falou da Janiele e falou que o caso, que ela é caso de polícia, ela é Maria Camburão, porque ela tem um monte de coisa nas costas pendentes com a polícia. E com isso a Janiele se exaltou e foi para cima dele, que queria falar lá na cara dele lá, e o pessoal segurando aí ela. Cara, foi uma treta gigante, foi, e o Eric, ele sempre falando coisas equivocadas. O Eric se equivocou. O que você achou dessa treta? Eu achei que o Eric saiu totalmente do game. Primeiro que ele foi falar uma coisa que ele não sabia, que pelo jeito como ele falou, ele não sabia nada do que ele estava falando, porque ele falou que tem milhares, centenas Isso. de problema com a polícia. Então, assim, primeiro, do nada. Então, assim, o Eric, nessa hora, ele perdeu totalmente a razão. Porque você está votando a primeira votação do reality, num, você não tem muito conteúdo para você ter motivo para votar numa pessoa. Ele tinha motivo para votar em várias pessoas, porque ele já se desentendeu com muitas na casa, e ele foi, sei lá, foi lacrar, não sabemos, causar. Só que ele errou, né? Eu acho É, que é o clássico erro que a pessoa não deve cometer. Primeiro, que pelo que ele se colocou, ele não estava falando a verdade. é. Ele, Segundo, nem ele sabia do que ele estava falando. E terceiro, se fosse verdade, ele foi trazer um problema externo que não tem nada a ver na votação dele. sim, Então, assim, é lógico que a gente sabe que cada pessoa faz o que quer lá dentro. Mas é que nem a gente fala, tudo que você faz, você vai ter consequências, né? E você é, tem que pensar muito bem quando você vai falar de uma situação que você desconhece e delicada, porque se fosse verdade, como que o cara vai trazer esse assunto na hora de votar numa pessoa que não aconteceu nada lá dentro disso? E ninguém é. sabe de nada. E outra, ela ficou revoltada na hora, e com razão, né? Ela tentou ir pra cima dele. E ela ficou revoltada, porque isso daí é aquela história, sabe? É uma coisa tão assim, eu acho o nível um pouco baixo, porque parece-me que a pessoa está apelando, e É, apelando de uma forma que ele consegue agredir a outra pessoa sim. verbalmente e deixar a pessoa numa situação muito difícil, Isso, porque ele está falando em rede nacional coisas que nem ele sabe. é. Isso daí, E isso daí Nossa, ultrapassa o é jogo. muito ruim, isso é muito ruim. Eu acho que é lógico que ele vai pedir desculpa, como já aconteceu, né? Ele tem que pedir mil desculpas e tem que É, saber que ele errou muito.
E é lógico que ele pode responder pelo que ele falou, aí só cada um vai tomar a providência que tiver que tomar. Mas eu acho que o Eric, ele precisa ter um cuidado, porque ele é um participante que o público quis muito por conta do que ele apresentou na Vila, o público quis o Eric lá dentro. Então ele tem que tomar cuidado para ele não se perder, né? Sim. Porque é muito fácil, né? Mas eu acho que o Eric ele acabou se perdendo completamente, né? Nisso É, daí já. Ele ultrapassou a barreira de jogo, é, algo, algo que nem existe, algo que até o Gil do Vigor, né, que é irmão da GNL, foi pros stories, daí foi pro Twitter também. o E, Gil já se pronunciou e é, a internet está se pronunciando sobre isso, porque sim, é um absurdo, né? Vamos supor, ele deu para perceber que realmente ele falou milhares, ela tem milhares de problemas, Maria Camburão, de onde ele tirou uma história dessa furada, né? E, e assim, é aquele tipo de justificativa para voto que a gente não quer ouvir. Você concorda? sim, Não, isso não é justificativa para votar numa pessoa. Então, acho que ele tem que repensar muito o jogo dele, viu? Porque também. tem um limite para tudo, e eu acho que ele pode ser muito engraçado, mas ele pode ser bem pesado também, né? É, e depois, também a gente teve uma treta também do Murilo e o Thiago. Murilo que teve que ser segurado também, a Medrado segurou o Murilo, que rendeu um barraco grande foi. O Murilo, ele falou que o Thiago Serra falava mal dos participantes na van, quando eles estavam vindo para a mansão da Grande Conquista. E daí, e daí o Thiago Serra se fazendo de coitado, de ai, sofrido, que ele não faz isso. Ele se faz de vítima. Thiago Servo se faz de vítima completamente. E daí Murilo ficou exaltado, foi para cima, o pessoal segurando o Murilo que é para cima. E essa treta aí foi grande, foi. O que você achou do Murilo e Thiago Servo? Então, essa treta, porque o Thiago Servo, eles estavam alegando o seguinte, que o Thiago, o Servo, ele falou pelas costas de um monte de gente e na frente ele fingia, Sim, né? E metia o pau pelas costas. Então, assim, é, isso pro reality, o público fica de olho, né? Mas lá dentro causa muita discórdia. Então, assim, o Murilo se ofendeu lá, achou ruim, e quis desmascarar o cara, né? E o Servo, ele tá com um jogo também meio duvidoso, né? Porque ele já não agradou muito na Vila, ele não agradava os participantes. Por isso, o público jogou ele lá dentro, né? Porque é, quando não agrada os participantes da casa, o público quer o cara lá, para incomodar. E aí, o jogo dele é um jogo meio duvidoso, porque você não sabe, ele tá, como fala, batendo de frente com algumas pessoas ali e tá fingindo, né, que é tentando forçar amizade com outras. Então, eu acho que foi por isso que o Murilo se estranhou lá com ele. Porque sim. vê que o cara fala mal, depois o cara tá lá se fazendo de amigo, né? E já E vou até pegar já esse ponto já da tem treta aí, gente que não já. gosta. Eu já vou pegar já esse ponto já da treta já e juntar já o que você achou do Thiago Servo ser indicado pela casa nessa votação. Então, é que nem eu comentei, ele já vem sendo marcado desde a Vila, né? As pessoas não gostavam dele, ele ficou como o dono de uma casa lá e ninguém gostava dele, todo mundo falava dele, né? Ele tinha os aliados lá, uns puxa-sacos, né, dele, que também Sim, alguns nem entraram, né? E, e assim, isso veio para a mansão, porque muitas pessoas que estão na mansão vieram da vila e viram o jogo dele lá também. E não gostaram, né? é, Então, assim, esse ranço veio junto com a turma. E ele não conseguiu agradar ainda, né? E assim, ele diz que essa amizade dele com o Eric é o interesse dos dois lados, né?
Sim, Eles vinham com um pouco de amizade da Vila, esses dois, né? é, E, e eles continuaram ali. Mas eu acho que o povo tá, as pessoas precisam de um, de um candidato aí para ser votado e continuar votando nele. Eu acho que o Servo é esse nome, o Tálamo também é, né? Por enquanto são esses dois. A Gisele despontou aí como uma candidata aí para a zona de risco outras vezes, né? quase foi. Que ela foi bem votada, né, também. Sim. Então E ela é outra pessoa que está incomodando. É, e sobre essa treta aí do Murilo e do Thiago, cara, eu adorei essa treta, porque o Murilo, todo momento que o Thiago Serra falava, ele queria ir, mas ele esperava a vez dele para falar. Ele esperou o momento dele votar, o Murilo votar, para ele se exaltar, para ele falar um monte. E ele falou. tanto, é, tanto é que teve um momento lá que ele tava sentado lá no sofá, lá medrado. Eu pensei que a medrada ia rasgar a regata que ele tava, porque a regata já tava já no ombro já dele, já. Já tava já lá no ombro já, É, e segurando ele. acho que esses ânimos exaltados aí também não pegaram muito bem, né? Porque a É, produção já começou a dar bronca, né? a Mariana pediu milhares de vezes, gente, a gente tá no ao vivo, se acalme, É, calma, gente. E a música de fundo aumentando, pra gente não ouvir a treta. A música de fundo aumentando ao vivo, pra gente não é, ouvir é a briga. verdade. E, bom, chegamos ao final desse episódio. A gente tem a enquete de Bruno Tálamo, Natália e Thiago Servo. Quem que você quer que seja salvo? Olha, em primeiro lugar, ainda tem a prova que alguém vai te salvar, né? E vai Sim. trocar de lugar, vai trazer outra pessoa para essa zona de risco, para Então, votação. dessa Então, prova, dessa eu, prova, quem go- que você queria que eu, salvasse? gos- olha, por tudo, eu gostaria que a Bad Nat se salvasse. É, Ela sai dali, entra um terceiro que a gente não sabe. Bom, ela indicaria quem? Indicaria o Servo, ou o Eric, talvez. Ela vai indicar não, o Eric. o Servo já tá, já. Eu acho que é o Eric Não, mesmo. o Servo já tá, é verdade. Ela indicaria o Eric, provavelmente que é o desafeto também, Sim. né? Então, eu acho que ele tá na lista dela. Eu não sei qual local da lista que ele tá, mas ele deve ser o quarto da lista. Agora, a gente não sabe quem ganha, né? Quem ganhar realmente vai ser uma loteria aí, hein? Ganhou na loteria, porque vai sair do primeiro, né? Da primeira Sim. eliminação. E, e então, assim, eu espero que seja ela. Pra mim, eu gostaria que a Natália também ganhasse também. Mas eu fico com uma pena. Eu tô com uma dorzinha no coração que eu não queria. Eu não queria que a história se repetisse novamente com Bruno Tálamo. Bruno Tálamo, que foi o primeiro eliminado da Fazenda, falou mil coisas, falou que esse reality ia ser diferente porque ele aprendeu com os erros que ele teve na Fazenda e ser eliminado de novo, a primeira vez. eu queria que isso aí não acontecesse, mas ele tá uma planta total nesse jogo. Ele tá uma Eu planta. acho, eu acho que tá difícil porque pelo jeito tem tudo para acontecer, a não ser que o universo conspire aí e ele ganha essa prova, né? Mas desses daí, eu preferia que o Thiago Servo saísse, porque o Thiago Servo, ele tá indo pra uma linha de Arthur Aguiar, de fazendo de vítima, de perseguido, de coitadinho. Eu tô com um certo ranço de Thiago Servo. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e tchau.